Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas. Histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Manu, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Eu nasci na Bahia, em Ilhéus, alguns aninhos atrás, e eu não nasci em um lar cristão, eu nasci em uma família disfuncional. Eu tinha uns 14 a 15 anos, mais ou menos, quando os meus pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe, né? Eu fui morar com a minha mãe e os meus dois irmãos foram morar com meu pai. E morando com a minha mãe, logo depois eu conheci uma pessoa. Eu ainda era muito nova, né? Tinha uns 15 anos. De 15 a 16 anos eu conheci uma pessoa e aí eu me envolvi, me relacionei com essa pessoa e eu engravidei, né? Eu engravidei muito nova e aquilo foi um susto muito grande porque eu era muito nova, eu não era casada, eu só tinha um namorado e foi muito difícil quando eu descobri que eu estava grávida, né? Eu fiquei com muito medo de contar para minha mãe, para o meu pai, eu não sabia da reação deles, né? E eu fiquei com vergonha, eu tinha vergonha de estar grávida naquela idade, né, de um namorado, mas minha mãe aceitou e eu continuei escondendo do meu pai, né? A minha barriga foi crescendo e aí eu tive que contar para o meu pai. Meu pai era separado da minha mãe, mas a gente ainda tinha contato. E aí eu falei com meu pai ele aceitou e tudo, e eu fui morar com essa pessoa, né? Essa pessoa era uma pessoa muito boa, ele me acolheu, ele era um pouquinho mais velho que eu, né? Um pouquinho mais experiente, né? E aí a gente foi morar junto com a intenção de casar, né? No início foi muito difícil, porque eu precisei largar a minha escola, eu deixei de sair, né? Eu precisava deixar de sair porque eu estava grávida e eu ia ter um bebê e aí mudou tudo, né? Mudou tudo na minha vida. E no início do nosso relacionamento foi muito difícil em relação a isso. Aí a Natália nasceu, a minha filha nasceu, né? E aí veio os conflitos no relacionamento porque eu queria viver uma vida de solteira, né? Eu queria viver uma vida sem filho, eu era muito nova, né? Foi bloqueado, né? A minha adolescência. Eu passei da minha fase de adolescência para a minha fase de adulto, né? E naquele momento ali, eu não entendia isso. Então, eu queria viver tudo aquilo que eu não poderia viver, né? E foi as consequências que eu tive, né? Que eu sofri devido àquele ato, né? Devido eu ter engravidado muito cedo. Mas o pai da Natália, né, meu esposo, ele era uma pessoa muito boa. Era ele que trabalhava, era ele que colocava o sustento em casa e eu ficava só para poder cuidar da Natália. Só que quando a Natália tinha 3 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro e ele veio a falecer, né? E aí ficou eu e a minha filha pequenininha, 3 anos. E aí foi como se tivesse aberto um buraco no chão. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque ele ali, naquele momento, era tudo que eu tinha, né? Os meus pais moravam em São Paulo, eles eram separados, mas eles moravam em São Paulo. Eu morava na Bahia.
e eu não tinha ninguém, né? E eu fiquei muito perdida, foi muito difícil. A Natália tinha 3 aninhos de idade e eu tive que aprender a ser adulta, né? A ser adulta, uma coisa que até aquele momento eu não sabia ser. Né? Veio responsabilidades na minha vida que eu não conseguia, eu não sabia como administrar isso, eu tinha muito medo. E nessa época que o pai da Natália, o Luciano, faleceu, a minha mãe ela foi passar um tempo comigo, lá na Bahia, né? Ela largou tudo em São Paulo e foi passar uns meses comigo. Mas mesmo assim, ela passou pouco tempo lá, né? Mesmo assim, aquele medo, aquela insegurança, aquele medo de não poder dar conta de cuidar de uma criança era muito grande dentro de mim. Né? E sem falar que naquela época eu sofri uma perseguição da mãe do meu ex-marido, né? Porque a gente construiu justo num terreno que ela tinha dado pra gente. A gente construiu uma casa ali e logo depois que ele faleceu, ela foi morar dentro da minha casa, falando que a casa era dela e que a gente tinha que se virar para poder devolver a casa para ela. E a gente não tinha moradia, a gente não tinha nada. E aí foi muito difícil, porque eu me senti desamparada de todas as formas, né? Mas eu não quis brigar por isso, eu não briguei, muita gente chegaram para mim e falaram, você tem que ir para a justiça, tem que brigar e tal. Mas na hora eu acho que eu não tive força nem para poder lutar pelo que era meu. Era um direito meu, mas eu não tinha forças para lutar por isso. Então eu acabei não fazendo questão, né, pela casa. E como eu já tinha a intenção de sair do local onde eu morava, mas pelas lembranças também, né, eu não queria ter lembranças dele, né, e por eu ficar muito sozinha, por lembrar dele, aquele local, eu pensei em me mudar. Foi aí que um ano depois, 1 ano e meio mais ou menos do Luciano ter falecido, eu vim aqui para Vitória, para a Serra, né? Eu vim passar minhas férias, que eu estava trabalhando lá. E aí eu gostei muito daqui. Gostei muito. E aí eu tinha uma amiga minha aqui que ela me deu maior força. Vem para cá, eu te ajudo. E aí ela me ajudou muito para vir para cá. E aí eu, né, me desfiz tudo, né, as coisas que eu tinha lá e vim com a minha filha morar aqui na Serra. E assim, a gente veio com a cara e a coragem, porque eu tinha um dinheiro e eu consegui dar entrada num apartamentozinho aqui, mas a gente não tinha nada. Eu tinha um colchão na minha casa e a minha filha. E naquele momento foi muito difícil. Naquele momento, foi muito difícil. Quando eu vi aquele apartamento vazio. Eu e a minha filha. E eu lembro que antes de vir pra cá, a mãe do pai dela, ela chegou pra mim e falou assim, você vai, deixa a Natália aqui. Faz sua vida lá, depois você volta e pega ela. Mas aí eu falei pra ela, eu posso passar dificuldade que for, eu não vou deixar minha filha. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu não vou deixar minha filha. Eu vou passar necessidade, ela vai passar necessidade comigo. E aí eu vim embora. E aí no início aqui foi muito difícil, porque eu me sentia muito sozinha, apesar de ter parentes aqui distantes, tios, mas eu morava numa casa assim, eu morava sozinha, eu e ela. E aí só tinha um colchão, a gente não tinha fogão, a gente não tinha geladeira. Mas Deus era muito bom, né? Deus, ele nunca fez a gente passar fome. A gente passou muito perrengue. Mas assim, fome a gente não passava não. Eu comprava coisa que não precisava ir para a geladeira, que não precisava ir para o fogão,
para a gente poder comer. E eu vim para cá sem emprego, né? Mas assim, Deus foi tão bom que logo no início, assim, uns 2, 3 meses depois que eu estava aqui, eu consegui um emprego, mesmo pessoas falando que era muito difícil, eu consegui um emprego. Porém, quando eu me estabilizei aqui, quando eu comecei a comprar minhas coisas, eu comecei a frequentar festas, eu comecei a ir para festa, eu comecei a beber muito, eu me relacionei com muitos homens, eu quis aproveitar a minha vida. Creio eu que é porque eu não vivi, né? Eu não vivi minha juventude. E aí eu quis viver achando que isso fosse o melhor para mim naquele momento. Talvez eu queria preencher, né, um vazio que tinha dentro de mim. E era com isso que eu preenchia, né? Era com a bebida, era com festa, era com homens, era me relacionando e aquilo me fazia bem no momento. Mas quando eu chegava em casa à noite ou de manhã, né, cheia de ressaca, aquilo ali era muito difícil, né? Talvez eu quisesse cobrir os meus medos, né? Os meus medos, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não dar conta de criar a minha filha, né? E aí eu me envolvi com essas coisas. E aí foi um tempo muito difícil, né? Um tempo muito difícil mesmo, né? Onde eu não queria saber de nada, eu queria sair na quinta e chegar no domingo em casa, né? O relacionamento da minha filha foi crescendo, né? A minha filha ainda era criança, mas minha filha já tinha uns 8 anos mais ou menos. E eu via que eu não conseguia ter um relacionamento legal com ela, né? Eu não conseguia lidar, né, com aquilo, eu não tinha aprendido ainda como ser mãe dela. E aquilo me frustrava muito. E aí com muitas dificuldades, né, que eu passei. A minha filha, por outro lado, ela gostava muito de ir à igreja, né? E aí sempre tinha um vizinho para levar minha filha para a igreja, desde quando ela era criança. E aí sempre passava alguém lá, deixa eu levar a Natália para a igreja. Ela, mãe, deixa eu ir. E ela sempre ia. Eu, vai, minha filha, vai. Né? Foi aí que abriu a Biebac em frente à minha casa, e aí ela começou a ir. Ela ia sozinha, né, para a igreja. E aí ela foi gostando, ela foi ficando. Ela chegava em casa e contava, mãe, você precisa ir, né? Mãe, ela é tão bom e eu tô aprendendo tanta coisa. E aí eu falei, não, minha filha, eu vou, um dia eu vou. Né? Mas aí eu sempre falava, né? Eu ir pra igreja? Pra que ir pra igreja, gente? Eu vou parar de beber? Não vou parar de beber. Lá eles vão querer que eu pare de beber, eu não vou parar de beber. Aí depois eu disse, não, eu posso até ir pra igreja, mas parar de beber, eu não vou parar de beber, não. E era essa as minhas desculpas, né? Eu ficava sempre dando desculpas. E quando eu comentava com alguém de ir para a igreja, de frequentar e tal, porque minha filha estava indo, aí eu sabia, né? Naquele momento eu não sabia o que era, mas agora eu já tenho esse entendimento que o inimigo usava aquelas pessoas para falar comigo, né? E falava, você não vai conseguir, você é do mundo, você não é de ir para a igreja, você é do mundão. E eu não sei, talvez de uma certa forma eu tomava posse daquilo, né? E acreditava naquilo. E aí eu fui, mas aí num dia minha filha me chamou, porque ela ia dançar na igreja, foi a primeira vez que eu fui. E aí eu fui ver a minha filha ministrar com danças na igreja. E foi muito bonito mesmo. Não foi nesse dia que eu tive um encontro com Deus. Eu só fui na igreja, foi tudo muito lindo. No outro dia eu voltei a fazer as mesmas coisas. Mas aí com muita insistência dela eu comecei a ir para a igreja, né? E foi em um culto que eu tive o meu primeiro encontro com Deus, né? E o Espírito Santo me tomou assim de uma tal forma que na hora lá eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. Era como se estivesse rasgando assim dentro de mim. Eu sentia uma dor muito grande.
Era como se estivesse destruindo tudo lá dentro. E eu não conseguia entender o que era aquilo que eu estava sentindo, né? Eu não conseguia entender. Mas o Senhor, Ele usou muitas pessoas ali para poder falar comigo. E depois disso eu comecei a ir para a igreja, eu fui e comecei a buscar o Senhor. Comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, mas foi nos meus momentos mais tristes, dentro do meu quarto, foi quando eu tive os melhores momentos com o Senhor. Foi ali com os meus medos, as minhas lutas, as minhas guerras, onde eu pude verdadeiramente assim, me despir diante do Senhor e entregar para Ele tudo que pertencia a mim. Eu já não aguentava mais e eu falava para Ele: Senhor, toma conta da minha vida. Eu não aguento mais. Toma os meus medos, toma as minhas dores. E ali eu fui clamando ao Senhor, eu fui clamando, eu fui pedindo a Ele misericórdia, porque eu não aguentava seguir sozinho. No início foi muito difícil, porque sempre tinha alguém para me ligar, vamos para a festa, vamos sair. E aí eu lembro, a última vez, eu estava frequentando a igreja, eu estava vindo para a igreja, eu estava já começando a caminhar com Cristo, o Espírito Santo, ele ministrava o meu coração de uma tal forma que eu lembro uma vez que me chamaram para ir para uma festa, que eu fui para a festa. E chegando nessa festa, onde eu ficava a noite toda na festa, deu 11 horas, eu falei: eu vou embora. E aí o pessoal que estava comigo falou: você vai embora por quê? Aí eu falei assim: eu não estou me sentindo bem. E fui embora. E ali foi a última vez que eu pisei numa festa. Depois de anos, depois de muito tempo naquela vida. E aí eu cheguei em casa, eu chorei. O cheiro da bebida, o cheiro do cigarro, o barulho, tudo me incomodava, tudo. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que o Senhor, Ele tinha olhado para mim, que Ele estava me dando uma nova chance. E eu fui para casa e chorei muito esses dias. Chorei muito. Eu me arrependi. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer mais o que te desagrada. Eu não vou fazer. E foi assim que eu tive o meu encontro com Deus. No início da minha caminhada com Cristo, foi muito difícil, porque eu tinha muitas oportunidades batiam na minha porta para poder voltar para o mundo. Mas eu decidi persistir, eu decidi caminhar com Cristo, eu decidi ter uma vida diferente, né? O Senhor, Ele sempre falava comigo, né, quando eu estava no meu quarto: filha, você não está só, eu tenho algo melhor e maior para a sua vida. Não se sinta só, eu estou com você, não tenha medo. E o Senhor, Ele sempre ministrava isso ao meu coração. Não tenha medo, você não está só. Eu tenho algo bem maior e bem melhor para a sua vida. E aí eu fui tomando posse daquilo. E o Senhor, Ele foi abrindo os meus olhos, né? E eu fui tomando posse das promessas do Senhor para a minha vida. Eu não queria ter mais filho, eu não queria casar, né? Eu acho que eu tinha medo de ficar viúva de novo, eu tinha medo de ter um outro filho e ter que assumir aquele filho sozinha novamente. Eu tinha esse medo, então eu não queria assumir responsabilidade, eu não queria ter mais família, né? Isso já era uma coisa já certa na minha vida. Mas o Senhor, até isso, Ele restaurou. O Senhor, Ele restaurou o meu sonho. O Senhor, Ele chegou para mim e falou assim: não, eu vou te dar uma família. E o Senhor me deu uma família. Hoje eu sou casada, né? O Senhor, Ele me abençoou, Ele me deu um esposo maravilhoso. Além de ser maravilhoso, assim, Ele ama a minha filha. Ele tem a minha filha como se fosse a filha dele. E isso era um dos pontos mais importantes, era algo que eu sempre pesava. Eu não vou querer ter ninguém, né? Eu não vou querer ter uma pessoa que essa pessoa não ame a minha filha como eu amo a minha filha. Então, Ele
tem a Natália como se fosse a filha dele, né? E Deus também restaurou em mim essa questão de ter um outro filho. Era uma coisa que eu falava que eu não queria ter filho. Eu namorei com ele, com meu esposo agora, né? E falava, olha, a gente vai casar, porém eu não quero ter filho. Então que você fique ciente disso, né? Pra, se quiser desistir, já desistir logo. Aí ele falava, não, eu quero casar mesmo assim. E aí nós casamos e aí eu casei e engravidei. Deus me abençoou, nos abençoou, né? Abençoou toda a família com um filho. E o Davi, ele é a alegria da casa. E Deus é tão maravilhoso, que ele tem sonhos, assim, ele tem projetos, ele tem planos maiores e melhores do que o nosso. Eu não sonhava com isso na minha vida. E assim, é uma coisa que o Senhor, ele me deu. Ele tem cumprido as promessas dele na minha vida. E isso é muito gratificante. Ter a minha família agora nos caminhos do Senhor, isso para mim é muito gratificante. E eu quero deixar aqui para vocês não desistirem dos seus sonhos. Não desista das promessas do Senhor. Pode estar difícil, entendeu? Ai, mas é muito difícil permanecer no Senhor. É difícil sim, mas os caminhos do Senhor é o melhor que uma pessoa pode seguir, entendeu? Os planos do Senhor, as promessas do Senhor, os sonhos do Senhor para a sua vida é bem melhor e bem maior do que aquela. Muitas das vezes a gente deixa de alcançar algo maior no Senhor para poder ficar com migalhas. Entendeu? Ficar com coisas que não agregam, ficar com coisas que sujam a sua imagem, entendeu? Coisas que te levam para o buraco, do que ficar na presença do Senhor, entendeu? E assim, hoje eu tenho desfrutado disso, entendeu? E eu não troco a presença do Senhor por nada, independente se não der certo, independente se der certo, se der errado, eu sei que hoje eu estou com o Senhor está comigo, Ele está presente na minha vida, e isso para mim hoje é o que importa, tá? E eu só queria deixar também um recadinho aqui, não condene o seu futuro com suas ações agora, do seu presente. Cuidado com suas escolhas de hoje, porque isso vai acarretar em problemas. Suas escolhas erradas acarretam em problemas no futuro. Então não comprometa seu futuro. Confie nas promessas do Senhor para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso para você. E eu queria deixar para vocês um Salmos aqui, uma palavra que fala muito ao meu coração. Muito mesmo. E eu espero que essa palavra fale ao seu coração também. Está lá em Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e Ele tudo fará. Busque primeiro o Senhor e as demais coisas Ele fará. Não temas, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Eu queria orar para finalizar. Eu queria que você que estivesse aí do outro lado, se puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bondoso. O Senhor, ó Deus, cuida de nós. O Senhor, ó Deus, prover todas as nossas necessidades, ó Pai.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada uma, Deus, cada uma pessoa que está nos assistindo agora, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que elas possam, Pai, verdadeiramente, ó Pai, depositar, ó Pai, os seus medos, depositar, ó Deus, as suas inseguranças, depositar, ó Deus, tudo no Senhor. Que elas verdadeiramente, ó Pai, venham, ó Pai, buscar mais de Ti, ó Pai. Que elas verdadeiramente venham entender, ó Pai, que tudo que é mais importante, ó Pai, é a Tua presença. Mais nada nessa vida é mais importante do que a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu espero que o Senhor tenha ministrado, né, ao teu coração através dessa história, tá? E que Ele tenha falado com vocês poderosamente. Beijo. Olá, meu nome é Roberta e faço parte da equipe de pastores da Central. E nesse momento eu queria falar com você um pouquinho, em rápidas palavras, sobre confiança em Deus. Quando surgem dificuldades nas nossas vidas, alguns questionamentos também surgem com essas dificuldades. Algumas perguntas interiores, elas vêm à nossa mente. Algo do tipo, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Ou será que eu posso mesmo confiar? E quando as circunstâncias, elas te fazem duvidar, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós podemos confiar. Lá no Salmo 37, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confia nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Algumas versões mais conhecidas dizem assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiança não acontece nas nossas vidas da noite para o dia como um passe de mágica. Ela cresce, ela se desenvolve à medida em que vamos dando passos de fé e experimentamos a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Quando achamos que temos o controle das nossas vidas, nós nos estressamos, nós nos esgotamos tentando fazer a nossa vida andar, funcionar do jeito que nós idealizamos, do jeito que nós sonhamos, do jeito que nós queremos que ela funcione. E isso muitas vezes está relacionado a algum trauma do passado, alguma experiência que podemos ter vivido que nos feriu, que feriu a nossa confiança. E aí nos torna pessoas com dificuldade de confiar. Ou então, talvez desde a nossa infância, fomos treinados a sermos pessoas cada vez mais independentes. Mas eu quero te dizer que nós podemos tornar a nossa vida cada vez mais simples, aprendendo a desenvolver confiança em Deus. Confiar em Deus traz descanso sobrenatural às nossas almas e nos faz viver em plenitude tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, mesmo que quando nada estiver fazendo sentido na sua vida, mesmo quando as circunstâncias elas venham dizer não, mesmo quando os seus olhos físicos, eles não consigam ver o agir de Deus, ouse descansar, ouse confiar, certo de que os planos e os sonhos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Confie em Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.